Jornal Regional. A região interligada pela notícia. O prefeito de Monte Azul Paulista, a cidade fica pertinho, está preocupada com a possibilidade das pessoas saírem de Bebedouro para ir para Monte Azul. O Marcelo Otaviano dos Santos fez um pronunciamento ontem à noite. Estava bastante exaltado, inclusive, e ele não descartou adotar medida parecida em Monte Azul Paulista. Mas ele diz que aguarda a reclassificação do governo do estado ou então o posicionamento de cidades maiores da DRS, como Barretos e Olímpia. O chefe do executivo lá em Monte Azul Paulista também anunciou que a fiscalização deve ser intensificada já a partir de hoje, lá no município, que já registrou 2.332 casos de Covid-19 e 35 mortes até agora. Eu não gosto de tratar de números, são vidas, repito sempre isso na live, para ver se chama a atenção de vocês, se chama a atenção daqueles irresponsáveis que insistem em fazerem festas. Nós estamos recebendo denúncias direto de festas, de aglomeração, inclusive dentro da cidade. Confesso a vocês, recebi o apoio, se vamos colocar em porcentagem, de 80% de pessoas dizendo para que realmente o momento é para que se faça um lockdown em Monte Azul também. Tá? Isso é o que as mensagens que eu recebi me trazem de informação. Mas, como a gente sempre se baseou em dados técnicos, sempre tivemos de orientação o estudo que o governo do estado de São Paulo faz, e ele tem um anúncio na próxima sexta-feira, nós vamos aguardar esse informativo. Nós temos 4 cidades na nossa região, que são as cidades maiores e as cidades que norteiam ou deveriam nortear as ações que tomamos em municípios menores como o nosso. E nós estamos aguardando, então, o que esses municípios decidem. Um dos municípios grandes é Bebedouro, que todo mundo já viu que a partir do dia 20 entra em lockdown, e na segunda-feira o lockdown fica completo, com o fechamento de supermercados. E as demais cidades, Barretos, que é a maior cidade, Olímpia e Guaíra, ainda não se pronunciaram a respeito de fazer ou não lockdown. Se essas cidades vierem a seguir o que Bebedouro fez, com certeza as demais cidades menores também deverão entrar em lockdown. Os estudos dizem que o lockdown ele só funciona de uma forma efetiva quando ele é feito juntos, unidos. E nós entendemos também que ações coletivas têm um resultado muito maior. E o que eu mais quero dizer a vocês, uma cidade pequena, todos nós somos amigos, todos nós nos conhecemos. E a partir do momento que você multa um estabelecimento, que você caça um alvará do estabelecimento, que você conduz uma pessoa à delegacia de polícia com o descumprimento de uma ordem grave, que é a ordem de saúde, e a pessoa é criminalizada ou será julgada ou será conduzida processualmente a isso, as pessoas entram em contato, por favor, é o fulano conhecido, ele não sabia, dá uma chance. Não existe mais chance. Chegamos ao limite. Então, sobre a fiscalização de amanhã, estabelecimentos comerciais, principalmente os de alimentação. 21 horas é o horário que está previsto para início de restrição de circulação. 21 horas não é 21 horas e 1 minuto, é 21 horas. A partir de amanhã, o estabelecimento comercial do gênero alimentício que vier com aquela desculpa para o fiscal, ou para a polícia militar, ou para a GCM, não, o pessoal está saindo, ele já está indo embora, será multado, será notificado. E se já passou por todas essas fases de notificação de multa, será cassado o seu alvará. Entendam o seguinte, o horário de restrição é às 8 horas e vocês têm 1 hora até às 9 horas para finalizar o expediente. Eu estou evitando ao máximo aquelas medidas restritivas. Tá? Será difícil evitar o lockdown, mas se possível for, e nós conseguimos através da conscientização, nós tentaremos. O que acontece muito? Alguns estabelecimentos baixam a porta, fecham e ficam com clientes internamente, principalmente alguns bares,
que se acham invisíveis, que o som não sai da porta, que ninguém sabe que tem gente ali, que está tudo apagado, ninguém está vendo. Por favor, gente, o momento é de empatia. Estou pedindo e não quero receber ligação desse ou daquele que às vezes se pede para um vereador, pede para uma pessoa mais próxima, para interceder para que não aconteça o pior. Tá? Então, aquele estabelecimento que está acostumado a 21 horas fechar a porta com gente dentro, não faça. Uso de máscara pelo proprietário e pelos atendentes do estabelecimento. Não é um, não é dois, não é três, são vários. Inclusive hoje, pelo centro da cidade, estava passando e vi um atendimento sendo feito, tá, sem o uso da máscara pelo seu proprietário ou pelo atendente. Eu até fiz um sinal, se a pessoa estiver me ouvindo agora, ela vai entender. Por favor, gente, isso nós estamos falando há um ano. O uso de máscara se faz necessário. Os casos positivos, nós temos muito isso aqui em Monte Azul. Casos positivos que as pessoas desrespeitam o isolamento, o termo de isolamento, descumprem, se acham no direito de descumprir e vão a bancos, vão a farmácias, vão a estabelecimentos comerciais como se nada tivesse acontecido. Não façam isso. Serão conduzidos, sim, à delegacia de polícia, e receberão, sim, todo a responsabilidade pelo descumprimento, salvo engano, do artigo 268 do Código Civil Penal. Tá? E, inclusive, eu sugiro a vocês que se informem, porque realmente não é uma coisa simples. Tá? Então, nós não teremos mais como não tomar essa medida. A fiscalização, a partir de amanhã, tem um número dessas 300 pessoas que estão positivadas, que estão com o termo de isolamento definido e assinado, inclusive, por eles, para que realmente fiquem em suas residências conforme está descrito. Aí, a gente acabou de ouvir o prefeito, então, de Monte Azul Paulista. Essa transmissão ao vivo foi feita ontem pelas redes sociais. Algumas coisas que o prefeito disse aí chamaram minha atenção. Primeiro, não só o anúncio da fiscalização, ele falando que tem pessoas que estão positivadas para a Covid e não cumprem isolamento, que demonstra total falta de empatia, de respeito, mas não sei se vocês também se atentaram aos mesmos trechos do discurso dele que eu. Primeiro que no início ele fala, não adianta me ligar falando que fulano é uma pessoa conhecida, alivia para o lado dela que isso não vai ter mais. Primeiro que não era nem para ter. Quando ele fala não vai ter mais, deixa entendido que já teve. Eu queria, com certeza, eu queria ter a certeza, eu quero pensar que o prefeito se expressou mal ao dizer isso não vai ter mais. Porque quando você fala que isso não vai ter mais, é uma coisa que você diz, olha, isso já teve, mas não vai ter mais. Vai falar, isso não vai ter de jeito nenhum. Sem chance. Isso não vai ter mais, acabou. Quer dizer, então, que já aliviou para a gente conhecida? Isso foi muito preocupante, esse trecho. Um outro trecho, ainda seguindo essa linha, é o prefeito dizendo, eu não quero saber de ligar para vereador e pedir para vereador vir interceder. Gente, parece que em lugar nenhum o vereador sabe qual é a função dele, acha que o vereador virou advogado agora de comerciante? Ou vai brigar pela categoria inteira, aí é uma coisa. O vereador que fala, eu sou contra o lockdown, sou contra a medida restritiva. E eu vou então brigar para que o prefeito derrube essas regras. Eu vou dialogar com o executivo para afrouxar as regras. Isso é uma coisa, é até legal por parte do vereador, essa representatividade em torno de uma categoria. Agora, quando o vereador pega o telefone dele e liga diretamente para alguém para pedir para aliviar para um determinado comerciante aí, além de tudo, isso é passível até de um processo administrativo, de um processo até de cassação. Isso seria improbidade administrativa ou qualquer outro tipo de crime aí que a gente possa analisar agora. De pronto eu não vou entrar nessa questão. Mas isso poderia dar cassação. Usar da função pública, peculato, não sei, para poder obter vantagem, para si ou para outro. Que negócio é esse? Então, quer dizer, porque para o prefeito falar isso na live, quer dizer que aconteceu, e acontece com frequência. E para ele falar que não vai ter mais, deixa no ar que já teve. Isso é muito preocupante, gente. Agora vem todo mundo chorar as pitangas. Então, repito, vereador comprar briga pelos comerciantes em geral é uma coisa, é válido. Vamos brigar por vocês, pela categoria. Porque se eu conseguir para um, eu vou conseguir para todo mundo.
Agora, vereador catar telefone, ligar para prefeito e falar, fulano é conhecido, alivia para ele. O próprio prefeito falou isso. A gente ouviu. Isso chamou muito a minha atenção. Isso é muito preocupante. E mais preocupante ainda é saber que isso não acontece só lá. Em várias outras cidades. É que o prefeito de Monte Azul falou. Foi praticamente uma confissão. Mas isso deve ocorrer em muitas outras cidades. E aí, esse lockdown está resolvendo alguma coisa? Se coloca um decreto, se impõe regra, mas para quem é amigo tudo pode. É claro que não vai resolver. Ainda ontem a gente falava, não adianta impor medidas restritivas. Se não tiver uma fiscalização de verdade, se não tiver outras medidas além dessas. Eu falava sobre isso ontem. E hoje a gente está tendo mais um exemplo por que essas medidas não têm surtido tanto efeito. Porque parece que para quem é amigo, para quem é conhecido, para quem é importante, tem vereador para ligar, para pedir, para aliviar. Tem sempre o jeitinho brasileiro. Por isso que não resolve. Por isso que um cumpre e o outro não. Por isso que vira e mexe até aqui em Olímpia. Eu não vou dizer que esse tipo de prática ocorre aqui. Mas é a sensação que o pessoal de Olímpia tem, que dessas outras cidades também devem ter. Que um bar está aberto num quarteirão e o outro bar, um quarteirão de cima, está fechado. E se aquele que está fechado ousar abrir, a fiscalização vai lá na hora. O outro coloca a mesa na calçada, denuncia e não acontece nada. Isso causa revolta. Isso não pode ocorrer, isso desanima. Por isso que a maioria das pessoas não coloca mais fé nesse tipo de restrição. Porque ele acha que só serve para ele, que a lei só serve para ele. E aí em Monte Azul agora a gente tem um exemplo escancarado do que pode ocorrer em muitas outras cidades. O próprio prefeito fala, eu não quero saber de gente me ligando para aliviar porque fulano é conhecido. Isso não vai ter mais. O mais preocupante de tudo é falar, isso não vai ter mais. Que deixou aquela margem de pensar, então já teve. Isso é muito preocupante, né, gente? Mas vamos aguardar agora as próximas medidas aí da Prefeitura de Monte Azul Paulista, que não descartou um lockdown, até porque, como eu disse, Bebedouro e Monte Azul são coladas praticamente. Então, se tiver tudo fechado em Bebedouro, podem ir comprar em Monte Azul, como aconteceu em Rio Preto e Mirassol, no lockdown de Rio Preto. Então, isso traz preocupação para quem é de Monte Azul. O prefeito falou, inclusive, sobre as barreiras sanitárias que ele também não descarta, mas, segundo ele, fizeram algumas denúncias sobre a barreira e ele está aguardando agora uma parte burocrática, segundo ele, para ver se volta ou não com essas barreiras. Mas é preocupante isso.